Olá, você que está acessando ao Direito Distorcido. Eu sou Michel, prazer tê-lo comigo novamente, ou mais ainda se for a primeira vez em que nos encontramos. Desde já agradeço pelo seu like e também por sua inscrição no canal. E são muito importantes esses atos, porque eles ajudam o canal a se expandir, a ser mais visível e as ideias postadas nele chegarem a mais pessoas. Hoje eu gostaria de falar sobre o que eu chamo de a mística da perfeição da justiça. Aqui no Brasil, em especial nesses últimos anos, nós criamos uma espécie de mística envolvendo a justiça e a aplicação da justiça, como se essa justiça fosse ocasionar a perfeita reparação de um dano ou de uma injustiça, ou como se ela fosse acarretar a punição conveniente de um culpado. Veja, são vários séculos para chegarmos ao direito civil, ao que ele é hoje. Vários séculos para chegarmos à construção do direito penal de hoje. Você tem a questão da interpretação e de como tornar essa interpretação mais técnica e não passível de produzir furos, erros e injustiças. Mas o que acontece é que por trás da aplicação da lei e da interpretação, você tem uma pessoa, e as pessoas, elas, com o próprio ato de interpretar, nesse ato já tem a incursão da subjetividade da pessoa. Entra ali o tipo de valor que essa pessoa construiu ao longo da vida dela, e vai ser diferente de uma pessoa a outra. Então, por exemplo, imagine sobre um caso envolvendo aborto, sendo analisado e julgado por um juiz que é cristão e por um juiz que é ateu. Certamente, o peso dado à questão será muito, muito diferente de acordo com a presença ou não da religião do sujeito. Vocês podem dizer que o valor principal seguido é a vida, mas não deixa de haver um peso a mais aí dos princípios religiosos do juiz religioso. Isso é só um exemplo. A questão da interpretação ainda envolve a imaginação. Em muitos aspectos da nossa sociedade, os cientistas, ou até no meio jurídico, os próprios operadores, não gostam de falar de imaginação, porque, de certa forma, isso destrói a mística de uma justiça perfeita, de uma justiça absolutamente exímia de enganos. Mas com a imaginação você tem a possibilidade de levantar várias hipóteses, e com as hipóteses você vai fazendo o processo de dedução ou indução de acordo com as evidências que você dispõe, com os fatos. Isso é um proceder científico, mas ainda assim não deixa de estar, conforme nós estamos vendo, exímio da atuação humana. E essa atuação humana, já vemos pela questão da imaginação, ela está baseada também numa sedimentação cultural de séculos, novamente, e toda essa transculturalidade que vai se acumulando determina a maneira como você enxerga hoje um fato. E essa maneira será bem diferente no futuro, como hoje é diferente de como foi no passado. Então, gente, fica essa questão. A justiça pode ser perfeitamente técnica, científica e exímia de subjetividade? Já começa por aí. Então, você derrubando essa ideia de perfeição,
de ausência de erros, você já quebra essa mística e já começa a se perguntar: ora, será que a interpretação, a subjetividade não está servindo a uma ordem de dominação? É nesse ponto que chegamos. Fica essa pergunta. Mais tarde, em outros vídeos, eu acho que será interessante desenvolver, mas ligada a outros assuntos e principalmente relacionada já aos conteúdos aqui desenvolvidos. O que acontece então é que, de certa forma, há uma presença da narração que é muito, muito forte. Daí essa relação que às vezes nós sentimos muito próxima da literatura. Quando você lê um Dostoiévski, por exemplo, ou um Kafka, então vocês acabam ali vendo, por exemplo, a Colônia Penal do Kafka, em que é feita uma máquina que inscreve a sentença no corpo do condenado. Já é uma metáfora da busca da tecnicidade, da perfeição, da justiça no julgar e no aplicar a pena. Kafka já enxergava muito bem isso. Se você vai para Dostoiévski, então nem se fala. Tem vários aspectos ali que o pessoal do direito geralmente gosta de ler Dostoiévski por causa disso. Aonde chegamos é que entender-me enquanto humano, entender o outro que está envolvido numa lide, numa contenda ou num fato criminoso, envolve um exercício de distanciamento do si mesmo em relação ao outro, mas esse outro ele está relacionado com o si mesmo novamente, porque você tem uma projeção de valores e um retorno desses valores. E essa questão toda envolve um narrar-se. As minhas pretensões de valor de vida, elas passam para esse narrar-se, para a narrativa do próximo que cometeu ou foi a vítima, né? E isso vai conduzir àquilo que muitos querem esconder, que é uma intromissão da subjetividade nos fatos, que não vão ficar livres de subjetividade e, portanto, não serão tão alegadamente objetivos. Gente, então temos aí um problema. Nós temos que parar de acreditar nessa mística da justiça, de que, olha, tudo vai ser resolvido com a lei, com a justiça, eu vou confiar na prolação da sentença, tudo está certo. E é complicado, porque você tem a passagem da ética para a moral e para a sabedoria prática. Aqui eu estou falando de Paul Ricoeur. Quando você tem a ética, você tem uma narrativa do si mesmo, do outro, e aí vai em direção à moralidade, que é um setor mais deontológico. E do deontológico você tem um retorno à vida prática. Por isso que na sabedoria prática você precisa lidar com o trágico da ação, que seria o conflito entre duas situações que teriam em tese o mesmo peso, mas que te deixam num labirinto sem saída. Então você precisa atuar prudencialmente via prônesis, que seria uma virtude aí grega que você poderia traduzir como prudência ou saber prudencial. É complexo. Precisamos desconstruir essa mística da justiça e não acreditar tanto na objetividade dela, porque isso é uma forma de manter o domínio de quem tem a justiça nas mãos. Não devemos pensar que isso vai gerar uma insegurança social e jurídica ao não se acreditar mais na isenção da lei em termos de subjetividade, mas temos que ter essa dúvida, porque essa dúvida vai permitir um exercício, um aprimoramento melhor da lei. É isso aí, gente. Eu agradeço a vocês, espero que tenham gostado.
Pretendo desenvolver melhor algumas ideias e conceitos aqui. E fiquem atentos, não deixem de dar o seu like e de se inscrever no canal. Grande abraço e tudo de bom aí para vocês.